lá, vamos ler esse problema. Para manter um carro de massa 1000 kg sobre uma rampa lisa inclinada que forma um ângulo θ, muito bem, com horizontal preso ele a um cabo, sabendo que o carro nessas condições está em repouso sobre a rampa, está em repouso e está parado, certo? Marca a opção que indica a intensidade da força de reação normal, ou seja, força normal, aquela força que é normalmente assim, né? Uhum. Assim, tipo, em cima das coisas. E a tração do cabo que sustenta. Muito bem. Então me diz uma coisa, se essa questão caísse na prova amanhã, você saberia começá-la? Eu tenho uma ideia, né? Esse daí é plano inclinado, né? Uhum. Isso aí. Eu lembro que o professor passou coisas sobre, tipo, seno, cosseno, que já tá aí na questão também, que já é meio óbvio, né? Mas iniciar assim, não tenho muita ideia, não. Muito malo. Bem, eu tenho certeza que se a sua prova se trata de força, como me parece ser, essa aqui vai ser uma das questões que com certeza cai. Uma questão muito parecida. Plano inclinado, né? Sempre cai plano Uhum. inclinado. Então, vamos colocar. A primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer problema, seja de física, matemática, geografia, é deixar claro o que o problema está pedindo. E o Sim. problema está pedindo a força normal e a tração. Ok? Essas duas forças. Agora, a gente pode ficar com problema de física, fazer alguns desenhos para entender o que está acontecendo. Nós temos a força normal aqui, legal, uma das coisas já está bem evidente. E a tração para cá. A tração é a força que o cabo causa no carro, certo? Sim. Tudo bem até aí? Tranquilo? Sim. Certo. Nós temos algumas outras forças aqui que fazem parte do problema também. Em especial, nós temos a força-peso, né? A força-peso é uma força sempre vertical, porque está sempre apontando para baixo, né? Gravidade sempre aponta para baixo, beleza? Uhum. Só que como a gente está num plano inclinado, é mais interessante, no nosso caso, a gente fazer uma componente nessa nova direção y, por isso que a gente chama de py, e nessa nova direção x, que a gente chama de px, certo? Uhum. Isso. O que são essas forças, né? São as componentes da força-peso. Se você somasse essas duas forças vetorialmente, você teria a força-peso, Sim. ok? Então a força-peso seria esse vetor aqui. Ficou meio torto, né? Mas a Uhum. coisa seria ele para cá, sacou? Seria essa Saquei. força-peso para cá. A soma desses vetores. É que eu não sou um computador, não consigo desenhar bonitinho, né? Mas a Uhum. soma do px com o py, vetorialmente falando, seria justamente a força-peso, essa mesma força que eu e você medimos quando nós vamos numa balança, ok? Então, no nosso caso aqui, não é nada interessante deixar a força-peso normalmente assim, né? Porque as outras forças, né, a tração e a normal, elas estão inclinadas por causa do plano. Uhum. Então, a gente decora que o px, ele é o p seno do θ, p vezes o seno do θ, e o py é o p vezes o cosseno do θ, sacou? Peguei. O seno e o cosseno ele deu, então é um problema a menos. E quem é P, né? Vamos lembrar que P é massa vezes gravidade. Então a gente tem a massa e tem a gravidade. Então a gente tem bastante informação já, certo? Uhum. Bem, a primeira coisa que ele nos fala aqui que ele quer é normal. Como você pode perceber, ó, então, olha só o que eu fiz. Indiquei o que o problema está pedindo. Eu fiz um desenho e eu escrevi aqui algumas formas que envolvem informações que o enunciado nos deu. Agora a gente vai ter que usar física. Agora que entra a Uhum. física. É, quando nós temos uma situação como essa, que envolve forças, nós estamos falando de lei de Newton, segunda lei de Newton em especial. Somatório das forças igual a zero, certo? Correto. Zero, porque ele está parado. Ele não está nem subindo nem descendo. Beleza? Uhum. Então, por exemplo, a gente pode pensar, já que ele falou primeiro sobre encontrar a normal, olhar a direção onde a normal está. A normal está nessa nova direção y. Então, eu vou dizer aqui que em y, esse meu novo y, normal
está para cima, então vou considerar positivo, menos PY, que está para baixo, então negativo, é igual a massa vezes a aceleração. Só que como ele não está nem subindo nem descendo, a aceleração é zero. Logo, essas forças são iguais a zero. Ok? Uhum. Isso. Então, eu rapidamente percebo que se eu passar o PY para o outro lado, ele fica positivo. Então, eu vou ficar com N igual a PY. Nesse caso, a normal é igual a PY. Então, a nossa força normal, que é o que o problema pede, é igual a massa vezes a gravidade vezes, como é Y, cosseno. Certo? Uhum. E agora, é só jogar as coisas na fórmula. Beleza? Entendeu tudo que eu fiz aqui? Sim. Tá bom. Então agora você tem uma missão, você consegue ver aí, você está com o seu papel. Você pode jogar o valor da massa, gravidade, cosseno, que ele falou que é 0,8, né? O cosseno é 0,8. Ah, mas quem é o ângulo? Não importa. O que importa é que o cosseno desse ângulo é 0,8. Tá, Ok? Você vai jogar os valores e sem me perguntar nada, vai me dizer a resposta da força normal, beleza? tá bom. Então tá bom. Quando você chegar na resposta, me diga. Dá 8.000? Bem, nós temos a opção 8.000, né? Temos também outras opções, mas se você está dizendo que é 8.000, eu acredito, parece ser mesmo. Bem, então tá bom. Então você já achou o valor da força normal. Aqui você já poderia chutar a resposta A, né? Uhum. Vamos encontrar também a força da tração, ok? Uhum. Tá. Eu vou deixar você tentar por uns 3 minutinhos, 5 minutinhos, beleza? Tá bom. A mesma lógica que eu usei. Perceba que eu usei as forças da vertical, ó, pintando aqui. Você vai Uhum. usar as da horizontal, certo? Certo. Então, amanhã na prova eu não vou estar lá para dizer para você é assim, é assado. Então, você vai tentar fazer sozinha primeiro. Daí, quando você terminar, batendo ou não a resposta que você sabe que tem que dar, 6.000, você Uhum. vai me mandar uma foto do que você fez. Eu quero que você faça passo a passo como se estivesse fazendo para a prova, beleza? Tá bom. Então tá bom. Não Uhum. precisa se preocupar se você errar. O importante é ouvir o que você está errando. Uhum.
Pronto, já te enviei a foto. Hum, você fez a sua conta num bloquinho. Bem, é a primeira vez que eu vejo isso nesses meus 3 anos de aula particular. Mas se você gosta de estudar assim, beleza. Eu não recomendaria. Vamos lá. Porque é importante, principalmente na física, você fazer desenhos, né? Veja que o desenho ajudou a gente a entender tudo. Uhum. Então, na sua prova, gaste bastante papel com isso, para não se perder. Certo? Você percebeu que T menos PX era zero, e daí você escreveu que PX era esse cara, daí você substituiu meio torto aqui, mas beleza, você chegou na resposta. Muito bom. Parabéns, parabéns. Para quem não sabia, você conseguiu fazer uma conta sozinha. Muito bom. É. Agora vamos para a próxima. Vamos ver se você consegue começar do começo. Vou pegar aqui um carro, um peso do outro lado. Bem, novamente eu recomendo que você faça o desenho das forças e preste atenção no que eu vou falar agora, que vai ser muito importante na hora da prova. 2 pontos. Toda vez que você for fazer uma conta de física com a segunda lei de Newton, você vai considerar a força agindo apenas num corpo. Então, por exemplo, quando você for fazer as equações aqui, vai ter uma equação de força, né? Uma ou mais, né? Se tu quiser fazer x, y, não sei, aqui não precisa. Para o carro, vão ter equações para o carro, ou uma equação ou mais de uma equação para o carro, e uma ou mais equações para o peso, entendeu? Uhum. E essas coisas se relacionam. Se relacionam como? Bem, como você pode perceber, tem um fio aqui ligando eles, né? Uhum. Então, existe uma força em comum com eles, que é a tração da corda, tipo no problema anterior. Sim. A tração que esse bloco sofre é a mesma que o carro sofre, porque eles estão na mesma corda, beleza? Uhum. Então, a ideia é essa. Tenta começar esse problema, e se você não conseguir, não tem problema nenhum. Eu quero ver o que você consegue me trazer de resposta até as 5h40, beleza? Tá bom, então. Então tá bom, sem pressa.
Você quer ver o que eu fiz até agora ou quer que eu tente continuar? Me mande aí. Tá. Não fiz muita coisa, mas eu comecei já com o desenho. O desenho tá ótimo. Mas parece que você não escutou o que eu falei. Ah, não, você escutou, porque você chamou de A o carro, daí você falou que a tração é igual a massa do carro vezes a aceleração. Perfeito, nada a acrescentar. E para o pezinho, tração menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Estaria quase 100% certo, só que tem um detalhe aqui que é importante cuidar. Você considerou que a tração é positiva para o carro, certo? Uhum. Sendo assim, ir para frente é positivo, ok? Então significa que para o nosso pezinho aqui é importante que você diga que para baixo é positivo, entendeu? Sim. Porque quando ele cai, é quando esse cara vai para frente, certo? Uhum. Então, deveria ser P menos T. Aqui no caso, pegou a ideia? P menos T, igual a massa do carro, vezes, massa do bloco vezes a aceleração. Uhum. Aí estaria 100% certo. Daí você teria que continuar a conta, que seria simplesmente resolver um sistema de equações, tipo aqueles da escolinha lá, né? Que tem o Uhum. x, xy numa equação, xy na outra, e daí é isso. Você isola numa na outra e faz as coisas, né? Sim. Bem, eu vou terminar aqui para ti, porque eu gostei bastante do que você fez. Deixa eu colocar aqui. Só um segundinho. Vou até copiar o que você fez. Eu só vou trocar os sinais aqui, ó. Com um sinal de menos na frente, daí vai estar tudo certo. Então a gente vai dizer que do corpo A, T, e olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o cara de baixo primeiro, para você perceber que eu troquei as bolas. Vamos Uhum. lembrar que a aceleração dos dois é a mesma. Eu gostei de você ter usado a mesma letra. Porque o que esse cai é o que esse vai para frente, né? Sim. Então, aceleração, velocidade e deslocamento dos dois é o mesmo. Tem que ser a mesma corda, né? E agora do bloquinho A, T igual a massa do, que era a massa do B, que é a massa do A vezes a aceleração. Agora olha só o que a gente pode fazer, né? Quando tu aprendeu a resolver sistema de X e Y, lá no oitavo ano, sétimo ano, a professora mostrou várias formas de fazer, né? Tinha um Sim. jeito isolando, mas tinha um jeito somando equações também, fazendo coisas assim. Uhum. Vamos somar as equações. Por quê? Porque numa você tem T negativo e na outra T positivo. Negativo com positivo desaparece, né? Uhum. Sei lá, R$ 100 menos R$ 100 dá zero, né?
Ou se você tem uma dívida de 100 reais, alguém te dá 100 reais, tu fica com zero também. Desaparece. Se for igual, as coisas desaparecem, certo? X menos X é zero. Não sei quanto é X, mas sei que vai dar zero. Aqui, mesma coisa. T menos T dá zero. Pegou a ideia? Sim. Dá zero T. Daí aqui vai ficar, olha só. Eu posso até colocar em evidência MA mais MB vezes aceleração. Porque é a mesma aceleração nos dois, ela fica em evidência. Quando eu somasse, sacou? Pô, sumiu aqui. O que que eu fiz? Beleza? Quando eu somasse, daria isso. Tudo bem? Uhum. Matemática tá tranquilo? Tá. Sim. E daí, você tem o peso, que é a massa do corpo B, né? Vezes a aceleração da gravidade. Essas massas você tem também. E com isso, você encontra o que o problema está pedindo. Que você não deixou claro o que era. E eu já não sei também o que era, mas eu acho que era aceleração, né? Isso, aceleração. Isso, exatamente. Então, você sempre tem que deixar claro para o professor fazer assim, ó. Poxa, ela entendeu que era para achar aceleração, ela não está viajando completamente, né? Digamos que você erre tudo, mas pelo menos você interpretou. Beleza? Uhum. Então, agora é com você. Você vai resolver essa equação e vai achar o valor da aceleração, beleza? Tá bom. Só jogar os valores e isolar a aceleração. Eu não quero mais fazer as matematiquinhas aqui, acho que você consegue sozinha. Aí, Uhum. quando você chegar na resposta, manda fotinho. Pronto. Vamos ver o que você está falando aqui. O que está rolando? Você substitui os valores. Legal. Isso não significa que. O que eu vou falar agora não significa que está errado, mas eu, particularmente, Uhum. prefiro isolar a letrinha primeiro, sacou? Sim. Então, por exemplo, eu passaria o MA mais MB dividindo aqui para o outro lado, sabe? Uhum. Diz que é muito importante você isolar a letra primeiro, porque às vezes algumas variáveis elas desaparecem, porque elas não fazem diferença na hora da conta. Isso vai acontecer muito em energia, que é o próximo assunto que você vai ver. Tá? Então, faça isso nas próximas. Mas vamos ver o que você fez aqui. Multiplicou, somou, daí bem, eu não sei que quanto você fez. Você passou dividindo? Ah, não, eu só troquei de lado mesmo. É, mas passei dividindo Tá depois. tranquilo.
Essa troca de lado, perfeito. Aí você passou 5.200 dividindo 50 mil, né? Uhum. Certo? Isso mesmo. Quem está multiplicando de um lado, vai para o outro dividindo. Só que aqui você tem que colocar a unidade, né? 9,61, isso aqui deve ser um 5? 5 metros por segundo quadrado. Nossa, metros por segundo ao quadrado, exatamente. O professor nunca vai identificar isso aqui como um 5, tá? Olha isso. Isso aqui vai ser uma letra, sei lá, russa. Deixa eu pegar aqui. Bem, não tem mais exercícios. Quer me mandar mais algum? Sim, mais um aqui bem interessante. Beleza. Vamos ver. Dois blocos, A e B, massas tal, tal. Respectivamente, estão apoiando. Me diz uma coisa, você vai pegar férias depois dessa prova? Oi? Você irá pegar férias depois dessa prova? Sim. Ah, sim. Estou achando estranho, tem poucos alunos ultimamente. Que tá tudo entrando em férias as escolas, né? Amanhã já é o último dia de aula. Entendi. Vamos ver, dois blocos A e B, massa CMA, MB, respectivamente, estão apoiados sobre uma mesa horizontal e movem-se sob a ação de uma força F de módulo 60. Então, beleza, tem uma força empurrando as duas coisas para frente. Considere que o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo A e a mesa, coeficiente de atrito, né? Coeficiente de atrito é aquela característica tanto daquilo que você está empurrando quanto da superfície, né? Existem superfícies Uhum. mais difíceis de se mover por causa do atrito, tipo areia, né? E que o coeficiente entre o corpo B e a mesa é 0,3. Com base nesses dados, o módulo da força exercida pelo bloco A sobre o bloco B. Ah, cara, isso aqui é bem legal mesmo, bem legal. Meio difícil. Eu vou fazer esse aqui. Daí você vai me acompanhando aí durante a fazedura das coisas. Uhum. Rapaz, esse problema é interessante. Então, de novo, né? É. Vamos colocar a força normal, etc. Uhum. NA, PA, NB, PB e me parece que tem atrito, né? Como a Uhum. tendência do movimento é para a direita, então o atrito aqui é para a esquerda. Uhum. Chamar de FAT A. E vai ter também a FAT B aqui. Força, muita força, muita força. E o que, que vai acontecer? Nós temos essas forças entre os blocos, né? A força de ação e reação. O bloco A sofre uma força do B. E o B sofre uma força do A. Só que essas forças são iguais. Em módulo, né? Uma tá para a esquerda, outra para a direita. Então, elas. Você só precisa ficar ligada que a FBA é no bloco B, a FAB é no bloco A. Tá bom? A terceira lei de Newton deixa claro que as forças são contrárias, né? Você dá um soco na parede, a parede dá um soco em você, aquela história, né? Mas são Uhum. forças de mesmo módulo, direção, porém sentidos contrários em corpos diferentes, né? Ok. Então, nunca no mesmo corpo. Então, tipo, elas deveriam se anular, professor, já que elas são iguais. Não, porque uma tá no bloco A e a outra no bloco B, entendeu? 10. Então, elas não vão se anular, estão em corpos diferentes. É o mesmo disso aqui, né? Tem muita gente que chega e fala, então a força normal é a reação da força peso, né? Pela terceira lei de Newton. Errado. Não tem como a força normal ser a reação da força peso, aquela tal de ação e reação da terceira lei, né? Não pode ser Uhum. reação, porque está no mesmo corpo. A ação é num corpo, a reação é em outro corpo. Você dá um soco na parede, a parede dá um soco em você, corpos diferentes, né? Uhum. E, bem, tem a força verde ali que
próprio livro desenhou para nós. Então agora ele quer saber o módulo da força exercida pelo bloco A sobre o bloco B. Então ele quer saber o FBA. Ok? Aham. Muito bem. Portanto, o problema nos dá pouquíssimas informações, né? Só falou as massas, os coeficientes de atrito e o módulo da força F aplicada aqui. Então vamos desenhar, né? Vamos escrever aqui as equações para os dois blocos, beleza? Então, para Uhum. o bloco A, vamos falar aqui do bloco A na direção X. Nós temos muitas forças aqui. Nós temos a F, nós temos o menos o FAB, que é igual ao FBA, né? Se for necessário. A gente já sabe disso. E tem também menos a força de atrito A. Tudo isso na direção X horizontal, certo? Uhum. E apoiado sobre uma mesa. Eu quero saber se eles estão se mexendo, né? Sob a ação de uma força, parece que estão, né? Ó, considere o coeficiente de atrito dinâmico. Porque se é dinâmico, ele está se mexendo, Aham. né? Com base nesses dados, modo da força exercida. Então, vou ter que colocar aqui, né? Massa vezes aceleração. Tá surgindo variável atrás de variável aqui, meu Deus. Que eu não sei quem é esse cara, não sei quem é esse, mas posso achar eventualmente. Não sei quem é esse. Vamos deixar as coisas só com letras por enquanto. Depois eu coloco números, né? Ou você coloca quando eu te pedir para fazer. O AY, posso fazer também. O AY são as forças em Y, no bloco A. Essas duas só, normal e peso. Como ele não está nem subindo nem descendo, eu posso dizer que é normal igual ao peso, mais rapidinho, né? Uhum. Isso. Sabe, como é a primeira vez que a gente está falando de atrito, talvez seja importante eu deixar claro para você que a força de atrito é sempre o coeficiente de atrito vezes a força normal, tá bom? Tá bom. E, normalmente, né, como vai ser nesse caso, a força normal é igual à força peso. Então, a Uhum. força de atrito acaba sendo o coeficiente de atrito vezes a força peso. E a Sim. força peso dá para achar, né? Nós temos a massa, beleza? Então dá para encontrar tranquilamente a força de atrito aqui também. Você pegou a ideia? Peguei. Então, saiba que você vai ter que usá-la logo mais. Muito bem. Então aqui cheguei nessa bela conclusão que eu estava falando para você agora há pouco. Então vamos agora para BX. Quem está agindo aqui no bloquinho X na direção horizontal? É esta e esta. São só essas duas. A força que o bloco A aplica no bloco B, porque o bloco B está sendo empurrado pelo bloco A, e a força de atrito do bloco B com o chão, né? Então, eu vou falar que é FBA, que é o que o problema está pedindo. Lembrando que é igual a esse cara, Uhum. e com o sinal trocado, mas o valor numérico é o mesmo. Menos a força de atrito do bloco B, igual a mesma aceleração, né? Só que é a massa do bloco B. Beleza? Uhum. E, de novo, né? O BY vai ser nos dizendo aqui que a força normal é igual à força peso do bloco B. Beleza? Sim. Então, o seu objetivo é encontrar o FAB ou o FBA. Problema, você não tem ele, né? Que é o mesmo que está aqui. E você também não tem aceleração. Uhum. Mas você pode resolver um sistema com essas equações aqui, né? Um sistema de duas equações e as duas incógnitas. Porque as duas incógnitas são as mesmas, ok? Sim. Só muda o sinal, de novo, quero te lembrar disso. Né? Você pode, por exemplo, chamar esse cara aqui de mais FBA, né? Porque é só trocar o sinal, certo? Uhum. Muito bem. Então, são coisas aí para te dar dicas, né? O que eu faria na sua situação? Eu, sei lá, isolaria o A nessa, por exemplo, e substituiria tudo aqui nesse A, é um jeito. Ou eu jun- somaria essas funções para desaparecer com esse cara, né? Dá para fazer Uhum. isso também, como eu fiz no problema anterior com o T, lembra? Sim, mesmo. Com isso, você encontra rapidamente o A, e tendo o A, é só vir aqui, por exemplo, substituir que você encontra esse cara. Mas existem muitas Uhum. estratégias. O
O sistema de equações está aqui. Tudo que você precisa está aqui já, beleza? Uhum. E essa minha bela explicaçãozinha aí sobre a relação que essas duas equações têm pode te ajudar também, beleza? Então, eu vou te deixar aí uns 7 minutinhos com isso, até umas 6:05. E Tá. daí, na volta, você me manda uma foto do que você fez, faça tudo muito organizado, tá? Tenta Tá. fazer com folha maior, porque esses bloquinhos de nota aí vão te deixar ansioso na hora da prova. Imagina se fazer com a letra pequenininha lá, Hum. olhando. Eu recomendo muito fortemente que usem bastante papel para resolver as contas na prova, tá bom? Então faça aí, depois me mande uma fotinho, beleza? Ok. Vou no banheiro e já volto. Ok.
E aí, senhorita? Como é que vai a continha? Não, então eu separei. Você tá manjando, assim, mais ou menos as ideias? Tá indo. Não sei se tá certo. Passei tudo para um caderno agora. Ah, olha só, tá 1000 vezes melhor. Sempre faça no caderno, seu professor vai adorar. Daí você isolou bem legal aqui o A, daí você substituiu. Daí você vai jogar os valores. É. É, é meio trabalhoso, né? Porque é muita continha. Mas aqui já é só quase correr pro abraço, né? Porque você vai encontrar o FAT A e o FAT B bem fácil, né? Uhum. Lembra que eu te falei aqui, ó? Cadê? Deixa eu fechar as coisas aqui. Aqui, ó. Eu falei que as forças de atrito são o coeficiente de atrito citado no enunciado, certo? Uhum. Vezes a força normal. Então, vai acabar sobrando só o FAB e FBA, que é o Uhum. que você quer, certo? Sim. Então tá bom. Quer continuar? Eu acho que você vai conseguir essa sozinha, vai chegar super com confiança amanhã, hein? Espero, viu? Mas sim, o mais importante é a confiança. Vai dar tudo certo, certeza. Você tá bem, pô. Eu pensei que eu ia pegar uma pessoa bem bugada assim, né? Um dia antes da prova e tal, mas você tá muito bem. O que que é isso? Tá com confiança amanhã, porque eu tenho certeza que uma questão como essa aqui não vai cair tão difícil quanto, sabe? Então, se você conseguir fazer uma dessa, consegue fazer qualquer uma na prova. Uhum. Se cair, vai ser a mais difícil da prova, com certeza. Então tá, tenta terminar aí, tá? Tá bom.
Professor, Diga. eu empaquei aqui, vou te mandar foto, porque a gente tem o valor de FAB. De novo, FAB é igual a FBA. Ah, Então, quando você passar esse cara para outro mundo, ele soma com o FAB, entendeu? Porque eles são uhum, iguais, é como se fosse X. Que é X e que também é X. Daí você junta eles. sim, Só isso. Beleza? entendi. Isso. Obrigada. Beleza. Acho que eu fiz alguma coisa de errado, calma aí. Não tem Se essa você quiser, eu resposta. faço para você. Até aqui tá tudo certo. Bem, Pode eu ser. acho, né? Eu não corrigi ali tuas partes numéricas, né? Mas parece Sim. estar. Daí, o que, considerando que tá certo, a gente vai transformar isso tudo em fração de base de denominador 6. Sim. Para fazer o quê? Para juntar todo mundo, passar o 6 para o outro lado multiplicando. Aí vai ficar 6FBA, que é o que o problema quer, igual a 240 menos 4FBA também, porque é a mesma coisa, Uhum. menos 48, mais 12, né? 12 Sim. vezes 6 dá 72. É. Então passa todo mundo que tem o FBA para um lado e não tem vai para o outro. Ok? Sim. Então vai ficar 10 FBA, porque somos dois, né? Uhum. Igual a 240 menos 48 mais 72. Que eu não sei quanto é. De cabeça eu não sei, mas não sei. Realmente não sei. Se tu quiser fazer essa conta para mim, Sim, tô fazendo aqui. tá. Dá 264. Então, o FBA, que é o que nos interessa, 26,4. Tem a exato, resposta. newtons, muito bem. Viu? Bem, Uhum. não era a coisa mais difícil do mundo, né? Você conseguiu fazer praticamente a conta toda sozinha. Beleza? Então vá com essa lógica amanhã Uhum. na prova. Olha só a lógica que nós aplicamos em todos os momentos aqui. Nós escrevemos o que o problema está querendo, nós desenhamos o diagrama de forças, então Uhum. nós escrevemos a equação da lei de Newton, interpretando se está se movendo ou não, e deixa claro que o problema está pedindo aqui para isolar a coisa aqui e encontrar a resposta. Às vezes você vai ter duas incógnitas, né? Talvez você nem queira uma delas, por exemplo, aqui a gente não queria saber a tração, queria saber só a aceleração. Uhum. Então você vai ter que resolver um sistema, não precisa se preocupar tanto em encontrar outra coisa. Você vai encontrar só o que você realmente precisa. Que eu fiz esse negocinho com os T's, né?
Eu somei eles desapareceram, você achou lá pra gente. E aqui já é uma conta um pouco mais longa, eu via 2 blocos, né? Às vezes, num problema como esse, grave o que eu vou falar agora, pode ser que caia na prova amanhã. Ele te diga qual que é a aceleração, entendeu? Uhum, Aí já é uma coisa para você usar aqui, não isolar como você isolou. Beleza? uhum. Bem, então é isso aí. Essa foi nossa aula, foi top, muito top. Boa sorte na prova amanhã, depois me conta como foi, beleza? Beleza, obrigado, Eu que viu? agradeço. Tchau, tchau, valeu.